de novo. Esse Shabbat é um Shabbat muito especial. Por vários motivos. Um deles é porque é Parashat Chayei Sarah. A gente só vai ter essa Parashá ano que vem. Então, obviamente, o Shabbat é especial. Tá? Número 2, esse Shabbat realmente é muito especial porque ele está relacionado com uma revelação que o Rebbe nos deu justamente há 40 anos, não, menos 30 anos atrás. Tá? Então vamos explicar isso um pouquinho melhor. Em 1991, mais ou menos, Tafshin Nun Beit, 5.752, nesse Shabbat Parashat Chayei Sarah, estava acontecendo o Kinos HaShluchim, um congresso mundial de emissários do Rebbe. E o Rebbe dedicou a esse... primeiro que ele, obviamente, foi quem convocou esse evento, e ele dedicou a esse evento uma sihá, uma explicação, uma introdução, vamos chamar assim, baseado na Parashá. Eu vou tentar colocar algumas ideias, a sihá é bem extensa, mas eu acho que tem algumas ideias meio, eu diria, bombásticas até um certo ponto, dentro do que o Rebbe falou. Primeiro, qual é o assunto da Parashá? Então, a gente começa a Parashá Chayei Sarah, o nome da Parashá, essa é a vida de Sarah, de uma forma esquisita. Porque o nome da Parashá é Esta é a vida de Sarah, Chayei Sarah, e, no entanto, logo no início da Parashá, está se falando sobre o enterro de Sarah. Ou seja, aconteceu logo após o falecimento dela. Tá. O que significa essa, então, é a vida de Sarah, quando você está falando, na verdade, do enterro? Primeira parte da Parashá, para ser bem claro, a Torá se dedica a explicar como que Abraham adquiriu um local para enterrar Sarah. Ou seja, Abraham foi até Hebron, a cidade de Hebron, e procurou ali o dono da Me'arat HaMachpelah. Me'arat HaMachpelah é o local onde, eventualmente, hoje se encontram enterrados Abraham e Sarah, Yitzhak e Rivka, e Yaakov e Leá, e, originalmente, quem estava enterrado lá, e ainda está, são os primeiros seres humanos criados por Deus, Adam e Havá. Ou seja, quando faleceu Sarah, Abraham queria enterrá-la no lugar mais sagrado possível. E o lugar mais sagrado possível, o cemitério onde já existiam tzadikim enterrados, era justamente em Hebron, na Me'arat HaMachpelah. Lá estava Adam e Havá. Então Abraham procurou comprar esse terreno para enterrar Sarah ali. E foi o que aconteceu. A Parashá conta logo no início que ele procurou o dono do terreno, Efron, e quanto que ele pagou para ele, enfim, e adquiriu. Mas o assunto principal da Parashá é como Abraham conseguiu encontrar um shidur, uma companheira, a esposa de seu filho Yitzhak. Esse é o assunto principal da Parashá. A Parashá gira em torno da aventura de conseguir uma esposa para Yitzhak. Então, a explicação simples do porquê o nome da Parashá é Chayei Sarah, a vida de Sarah, é porque o que é a vida de uma mãe, mais ainda se tratando de Sarah, que é uma matriarca, são os filhos. E, finalmente, conseguiu-se uma continuidade. Yitzhak casou-se com Rivka, que era uma tzadeket, que era uma mulher do mesmo calibre que a sua mãe, que Sara. E, inclusive, o Midrash se preocupa em trazer várias indicações da Torá de que tudo aquilo, todos os milagres, todas as coisas, as coisas sobrenaturais, a conexão direta com Hashem que Sará tinha e que parou, cessou com o falecimento dela, tudo isso voltou com Rivka. Então,
os milagres que haviam na tenda de Sará, que são as três mitzvot relacionadas com as mulheres. A ideia da vela de Shabbat, que ela ficava acesa de Shabbat para Shabbat, tinha com Sará, isso continuou depois com Rivka, a ideia de brachá na comida, a ideia do kashrut, que está relacionado também com o papel da mulher dentro do lar judaico, também tinha isso com Sará, e Tarat Mishpachá, a ideia de pureza familiar, que a presença de Hashem no lar judaico graças à mulher, também teve isso com Rivka. Então, o assunto principal, no fundo, não é o enterro de Sara, e sim a vida de Sara. Como que tudo o que ela desejou e trabalhou para que seus filhos tivessem, ou seja, uma continuidade, um lar judaico como precisa ser, isso aconteceu com o casamento de Yitzhak com Rivka. Vamos a alguns detalhes técnicos que a gente precisa explicar para poder entender a situação. Yitzhak foi levado pelo seu pai como um korban. Ou seja, Yitzhak foi o único ser humano, pelo menos que a gente sabe, que foi colocado sobre um altar da mesma forma que um korban, um sacrifício no Beit HaMikdash. Não só isso, ele foi dedicado a Hashem. Então, Yitzhak é o único ser humano do qual a gente tem notícia na Torá que é chamado de um korban vivo. Ele próprio tinha a santidade de um korban. Consequentemente, Yitzhak estava numa posição diferente de qualquer outro ser humano. Korban, em relação a um sacrifício no Beit HaMikdash, existem certas regras. Uma delas é que ele não pode ser retirado, uma vez que ele é um objeto consagrado para Hashem, ele não pode ser retirado da área sagrada, da área chamada de área consagrada. Se ele for retirado de lá, ele se impurifica, ele fica invalidado. Yitzhak, consequentemente, não podia sair de Israel. Israel é a terra sagrada. Yitzhak, então, não poderia sair de Israel. Abraham queria que Yitzhak se casasse com alguém da família dele, da descendência de Shem, porque Shem, um dos filhos de Noé, foi abençoado por Hashem para ter uma conexão maior com Hashem. Então, Abraham queria que Yitzhak casasse com alguém da sua família, alguém que não se encontrava em Israel. Então, para que isso pudesse acontecer, alguém precisava sair de Israel e trazer essa esposa para Yitzhak. Abraham mandou então o seu servo, o seu fiel seguidor e servo Eliezer. Eliezer, a Torá chama de Damesek Eliezer. Eliezer, tradução literal, ele era um fervoroso seguidor de Abraham, que se considerava um servo de Abraham e era considerado como tal, e ele é chamado de Damesek Eliezer. Uma explicação é porque teria vindo originalmente de Damasco, então Damesek, Damasco. Mas o que os nossos sábios ensinam é que a Torá está menos preocupada com a origem geográfica do Eliezer do que com a função do Eliezer. Eliezer é chamado de Damesek porque ele dolê o mashke. Ele recebia os ensinamentos de Abraham e ele espalhava o ensinamento de Abraham. Dolê o mashke quer dizer, é como aquele que vai para um poço, ele tira a água do poço e depois distribui para todo mundo. Eliezer tinha essa função, ele era um fiel aluno, discípulo de Abraham, que pegava todos os ensinamentos dele e espalhava para todo mundo. Eliezer também é chamado de Eved Abraham, o servo escravo de Abraham. Ou seja, ele está totalmente ligado com o seu mestre Abraham. A Torá diz que Abraham pegou o Eliezer e disse para ele: jure por tudo que é sagrado, que você vai trazer uma esposa para o meu filho, da nossa casa, da nossa descendência, da família de Abraham. E foi o que o Eliezer fez. Ele foi enviado
como um emissário de Abraham para trazer a esposa Rivka. Rivka era uma mulher muito especial. Enquanto Abraham era o primeiro que descobre Hashem, Yitzhak é um homem korban. É a pessoa que está totalmente ligada com Hashem, num outro nível que nunca ninguém esteve, porque ele está ligado com Hashem, porque ele próprio foi oferecido para Hashem. Ele é o máximo de espiritualidade. Rivka, que é a esposa futura esposa de Yitzhak, ela é chamada de Shoshana ben Achochim, uma rosa no meio dos espinhos. Ela é aquela que cresceu num lar onde tudo conspirava contra o bem, mas ela é uma rosa, é a personificação do bem no meio dos espinhos, no meio do mal. Betuel é o pai dela, Lavan é o irmão de Rivka. Lavan é conhecido como Lavan Arami, Lavan o arameu, mas também o Ramai, aquele que engana, aquele que enrola. Enfim, ela estava num lar que tinha idolatria, que tinha mentira, que tinha maldade, e no entanto ela não foi influenciada por esse lar. Ela permaneceu uma tzadeket, uma mulher ligada com a verdade, com a justiça, com Deus, mesmo dentro de um mundo físico muito baixo. E foi ela que Eliezer resgatou, trouxe lá de Haran, do lugar onde ela morava, ao norte de Israel, e traz ela para Yitzhak, e ela se torna então a esposa de Yitzhak e a matriarca que vai dar origem realmente ao povo judeu, porque é aí que começa o povo judeu propriamente dito, o primeiro casal que surge depois da mitzvah do Brit Milá, o primeiro casal onde ambos estão imbuídos desde o início dessa conexão com Deus. Enfim, Eliezer é chamado de um emissário. E Rebbe foca na ideia de que cada um de nós tem uma missão. Nós somos um emissário de Hashem. E o Rebbe analisa a questão de como Eliezer realiza esse casamento. Afinal de contas, Eliezer não é um shadchan. Eliezer não é aquele que foi apenas o que promoveu o encontro entre o casal. Eliezer, ele é o shaliach, ele é o emissário de Abraham. Para ser o emissário de Abraham, ele tem que se anular totalmente diante daquele que é o que o enviou. Ele tem que estar o tempo todo ciente de que eu estou aqui não para fazer o que eu quero, e sim para fazer o que o meu mestre Abraham mandou eu fazer. E é isso que ele vai dizer, e a Torá descreve claramente toda a interação de Eliezer com os pais de Rivka e o irmão de Rivka, enfim, o pai de Rivka e o irmão de Rivka, e como que ele o tempo todo diz Eved Abraham Anochi, eu sou o escravo de Abraham, eu não estou aqui para conversa, eu estou aqui para trazer Eliezer, para trazer a Rivka para Abraham. E aí a Torá descreve um detalhe que o Rebbe faz questão de mencionar, que é Abraham deu para Eliezer et kol asher lo, tudo que ele tinha. Então, o Rashi, que explica o sentido lógico, simples, literal da Torá, diz o seguinte: veja bem, nós precisamos trazer uma esposa adequada para Yitzhak. Ela pode ser adequada, a família talvez sim, talvez não. Então, qual é a forma de convencer a família de que vale a pena que a sua filha se case com um cara que mora longe? Infelizmente, a maioria das famílias, ou a maioria dos casos, isso envolve Parnassá. Se o futuro marido tem Parnassá, tem uma boa fonte de sustento, se ele é um bom partido nesse sentido, então vale a pena mandar minha filha morar lá longe, pelo menos ela não vai sofrer, ela vai estar bem, o marido vai cuidar bem dela. Então Abraham faz um contrato, um documento, e nesse documento Abraham ele escreve que tudo que ele tem
passa agora para Yitzhak. Veja bem, Abraham viveu mais de 35 anos ainda depois desse episódio. Então não é que Abraham estava falecendo e ele fez um inventário ou um documento no qual ele estava nas últimas entregando as coisas para Eliezer. Ele estava bastante bem e já entregou tudo na mão de Yitzhak através de Eliezer. Eliezer foi quem levou esse contrato para mostrar para a família da futura noiva de que o futuro noivo realmente era alguém que tinha posses, porque Abraham tinha realmente, fisicamente, tinha posses físicas, não só espirituais, à sua disposição. Então, a pergunta simples que o Rebbe faz é: por que a gente precisa saber disso? Que importância tem dentro dessa narração toda? O resumo da resposta, pelo menos um pouquinho da ideia, é a seguinte: nós temos um acontecimento cósmico acontecendo aqui. O casamento de Yitzhak com Rivka é descrito nos livros mais profundos de a conexão entre Ma e Ban, a conexão entre o mundo do sobrenatural com o natural, a conexão entre o corpo e a alma. Como a gente já comentou, inclusive, na parashá da semana passada, esse é o objetivo maior da criação no mundo, fazer deste mundo físico uma moradia para Hashem. Então o casamento de Yitzhak é descrito como a conexão entre o físico e o espiritual. Vejam bem, na descrição simples do relato, Yitzhak é o homem espírito, é o homem ruach, o homem ruhani, ele é um korban ambulante. Rivka é aquela que tem os pés no chão. Ela foi criada num mundo muito pesado, muito físico, muito materialista. E a conexão dos dois é, na verdade, um prelúdio, uma forma de a gente começar já esse trabalho de uma forma concreta, criando um lar judaico, no qual realmente o material vai estar subjugado ao espiritual, conectado totalmente com o espiritual. E ele não atrapalha o espiritual, não encobre, não esconde, muito pelo contrário, ele revela o espiritual. Muito bem, até aí tudo tranquilo. Por que precisa de Eliezer nessa história? Deixa os dois casar. Você pode dizer, bom, fisicamente não dava, porque Yitzhak não podia sair, enfim. Aí o Rebbe comenta, é importante saber o papel de Eliezer, porque é o primeiro evento da Torá que envolve um shaliach, que envolve um emissário. Isso nos ensina que a função de cada um de nós é ser um shaliach, um emissário de Hashem. Isso além do fato de que o Rebbe estava falando diretamente com aqueles que eram emissários do Rebbe. Estava se falando de um congresso de emissários. Mas o Rebbe vai mais longe. Ele diz que cada Yehudi, cada alma que vem para esse mundo, ela vem para uma missão. Ela é um shaliach de Hashem. Mas para ser um shaliach de Hashem, a pessoa tem que estar, como Eliezer, totalmente anulado, totalmente ciente da sua missão o tempo todo. O Rebbe explica em detalhes que o shaliach tem várias formas de se explicar, mas a forma mais simples é shaliach adam kemoto. O shaliach ocupa totalmente o lugar daquele que é o emissário. Então, no caso, Abraham é que está mandando Eliezer. Eliezer representa Abraham. Eliezer, ele é o shaliach de Yitzhak. Ele próprio não é ninguém, exceto a shlichut, exceto a sua missão. Então, isso se exige de cada Yehudi. Cada um de nós tem que estar ciente que a gente está aqui nesse mundo. A alma foi colocada dentro de um corpo para fazer uma missão. E a missão é conectar o corpo com a alma. Isso faz parte da missão de Abraham, a missão de Yitzhak, a missão da gente, a missão de todos nós, que é conectar o material com o espiritual. Por que precisa dar tudo que Abraham tem? Abraham, afinal de contas, continuou vivendo. Então ele podia dar 90% do que ele tinha em vida para Yitzhak e viver com os outros 10%. Não, ele dá tudo. Por quê? Porque a Rebbe frisa que a missão da gente hoje em dia
tudo tem que estar ligado com o Mashiach. E eu vou explicar isso um pouco mais simples, um pouco mais direto. O Rebbe, logo no início da Sihá, disse o seguinte: a missão da nossa geração, de cada um de nós, é lekabel pnei Mashiach tzidkeinu begeulah amitit ve'ashlema. Estar pronto para receber, para dar as boas-vindas para Mashiach com a Geulah que vai ter logo logo. O que significa isso? Então, para isso, o Rebbe entra num outro assunto curioso, que é um trecho do Talmud, onde se discute, Maseret Hulin, se não estou enganado, onde se discute o seguinte: Avur b'mai have zahir tfei. Rav Yosef Bar Rabba é questionado, teu pai Rabba, que mitzvah ele cuidava mais? E uma das coisas que ele diz tem uma sequência de vários sábios falando que o pai dele cuidava, que mitzvah ele cuidava mais. E aí tem um dos sábios que diz: Ana Hala Bar Hamra, eu sou o vinagre, filho do vinho. Aí ele explica: meu pai era muito cuidadoso com kashrut, e ele era tão cuidadoso que se ele comia carne hoje, ele só comia leite 24 horas depois. Ele era tão cuidadoso assim para não misturar carne com leite. E aí então esse Rav, esse sábio, ele diz: eu sou o vinagre, filho do vinho, eu sou meio estragado, porque eu não consigo fazer igual ao meu pai. O máximo que eu consigo esperar é de uma refeição para outra, que são basicamente 6 horas. E aí daqui a gente aprende que tem que se esperar 6 horas, depois que come carne, antes de comer leite, enfim. Mas o Rebbe foca nessa ideia do qual é a mitzvah que ele cuidava mais. E o Rebbe diz o seguinte, ele menciona uma história. O Rebbe anterior, o Friedrich Rebbe, sogro do Rebbe, quando estava no auge do comunismo na Rússia, quando o Stalin estava ali perturbando, perseguindo pessoas, o Rebbe anterior falou que a mitzvah agora, naquela geração, é educar as crianças. E ele pegou um Hassid, que era um grande cabalista, que era uma pessoa que rezava horas por dia, estudava horas e horas sem fim, e disse para ele, o nome desse Hassid era Itche der Masmid. Ele disse para ele o seguinte: Itche, você está ligado com Hashem através de Torá, através de Tefilá, mas se você não for educar as crianças, se você não cuidar de ensinar a Torá para as crianças, você não é meu. Você não está ligado comigo. Você vai continuar sendo um grande Hassid, vai estar ligado com Hashem, mas não vai estar ligado com o Rebbe. Ou seja, o Rebbe anterior disse, naquela geração, cuidar da educação da criança era o caminho para todas as mitzvot. Tudo que o Rebbe tinha feito, de Torá, de Tefilá, de Hassidut, não tinha valor se ele não cuidasse, não estivesse participando diretamente da educação das crianças. O Rebbe falou para a gente que todas as mitzvot que a gente faz, tudo que a gente faz hoje em dia, está ligado com estou me preparando, estou fazendo isso para dar boas-vindas a Mashiach. Ou seja, o caminho, a porta, o portal através do qual todas as mitzvot, tudo que a gente faz de bom hoje em dia, passa pelo estou fazendo isso para dar boas-vindas a Mashiach. Ou seja, tudo que a gente faz, como Abraham, tudo que ele tinha foi dado para Yitzhak. Tudo que a gente faz tem que estar ligado com Mashiach. De alguma maneira, isso é uma forma de a gente recepcionar Mashiach. Vamos dar um exemplo simples, só para a gente poder ilustrar. Rambam, Maimônides, um dos grandes sábios, diz o seguinte, e o Rebbe também fez questão de falar isso para a gente em várias ocasiões. Cada pessoa tem que pensar assim, o mundo inteiro está equilibrado. As boas ações estão num prato da balança, as más ações estão no outro prato da balança, está tudo equilibrado. E agora, para onde vai o mundo inteiro? Para o caminho do bem ou para o caminho do mal? A balança está equilibrada. E
cada um de nós tem que pensar, eu vou fazer uma boa ação. E fazendo essa boa ação, essa mitzvah, eu faço todo o mundo pender para o lado do bem. E eu trago o mundo inteiro para o bem. Ou seja, eu faço com que o mundo inteiro esteja pronto para a Geulah, para receber Mashiach, para se tornar um mundo melhor, para se tornar um mundo ideal, onde o material está totalmente ligado com o espiritual e nada atrapalha, nada interrompe, nada quebra essa ligação. Então, a ideia que o Rebbe passa para a gente é que cada um de nós é um shaliach do Rebbe, e o portal através do qual todas as mitzvot, todos os mifsaim, todas as campanhas de mitzvot do Rebbe, hoje não é apenas eu estou fazendo essa mitzvah e com isso vai apressar a vinda de Mashiach. Mashiach já está a caminho, já está chegando. A questão é, eu estou pronto para recepcioná-lo? Então, para recepcioná-lo, eu vou fazer todas as mitzvot. Porque todas elas são uma forma da gente se preparar para recepcionar Mashiach. Ou seja, toda a herança de Abraham foi dada para Yitzhak. Toda, sem exceção. Todas as mitzvot, tudo está ligado com o Mashiach. E isso o Rebbe colocou como esse é o desafio da nossa geração. Cada um de nós é um shaliach, cada um de nós é um emissário do Rebbe. A gente tem que estar totalmente conectado com o Rebbe. E aí ele explica. Shaliach tem um valor numérico de 348. Shin é 300, Lamed é 30, Yud é 40, mais 10, né? E 8 no final, então 348. Mashiach é 358. 10 a mais. Tá? Cadê o que está faltando? Os 10 que estão faltando? Tá? Aí o Rebbe explica, o Shaliach, quando ele pega os 10 poderes da alma, o seu intelecto e o seu coração, que são os 10 poderes da alma, e ele dedica isso para a sua shlichut, para a sua missão, aí sim ele é um Shaliach. Aliás, aí sim ele está conectado com o Mashiach. Ou seja, ele está pronto para transformar o mundo num mundo melhor, preparar o mundo para receber Mashiach. Então, a ideia, vamos dizer assim, está refletida nesse trecho da Parashá, nessa ideia de que a conexão do material com o espiritual se faz através desse casamento que foi proporcionado através de Eliezer. O Shaliach faz a conexão do material com o espiritual. Cada um de nós tem o poder de transformar esse mundo num mundo totalmente ligado com Hashem. Para isso precisa estar totalmente anulado para o emissário. Ou seja, a gente tem que estar totalmente conectado com o Rebbe. E como que a gente faz isso? Como ele disse, conectado. Tudo que a gente faz, a gente tem que saber, estou fazendo isso para receber Mashiach, para dar boas-vindas a Mashiach. Que a gente possa estar logo com Mashiach no terceiro Beit HaMikdash, Bimherá B'Yameinu. Amém. Shabbat Shalom. Não esqueça que esse Shabbat Mevarchim, a gente abençoa o mês de Kislev, que é um mês muito especial. Shabbat Shalom. Obrigada.